Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem? A gente estava falando sobre o relevo, hidrografia, clima, vegetação da América e da África, né? Então vamos falar um pouquinho mais específico agora da África, tá? Sobre relevo e a hidrografia da África. Então tem alguns mapas aqui que a gente vai observar, né? E a gente pode perceber. A gente pode perceber que a África, o que predomina, vamos dizer assim, na África são os planaltos, né? O continente é predominantemente de planaltos. Existem planícies sim, só que as extensões são bem menores, tá? A gente vai ver que tem muitas cadeias montanhosas, né? Onde são mais elevadas, menos extensas, mas mais elevadas às vezes do que a América. E a gente percebe também onde se localiza os rios, né, as bacias hidrográficas da África. Então a gente pode perceber que ao norte aqui, né, a maior parte do norte aqui são áreas desérticas, né, áreas mais secas, e a partir quando acaba o deserto do Saara aqui, é quando começa, né, a possibilidade da existência de água de alguns rios, né? Aí a gente pode perceber que aqui, ó, do leste, né, indo em direção ao leste, existe o rio Nilo, o rio Níger está ao sul do deserto do Saara, o rio Congo, né, o rio Zambeze, né, e o Orange, que está aqui mais ao sul. Essas áreas mais claras são áreas desérticas, né? Aqui é o grande deserto do Saara, aqui é o deserto do Sahel, né? Aqui é o chifre da África, também áreas desérticas, né? Não são de grandes desertos, mas são áreas secas, tá? E nesse mapa é um mapa de satélite que a gente pode observar melhor, onde são as áreas secas da África, né? E onde são áreas que existem florestas, que existem áreas tropicais, vamos dizer assim, né? Então aqui, nesse caso aqui, existem áreas, a floresta temperada, né? E aqui o surgimento de água, né? O surgimento de alguns rios das bacias hidrográficas, né? Então as bacias hidrográficas elas ficam na África subsaariana. Aonde fica a África subsaariana? Ao sul do deserto do Saara, tá? Aí a gente vai ver depois lá esses mapas aqui que no caso aqui mostra o clima e a vegetação da América, né, para a gente ver a diferença deles. Então a América, a extensão territorial de norte a sul é muito maior do que a da África, né? Então a gente pode perceber que a quantidade de climas e a quantidade de vegetação vai ser também muito superior à quantidade de climas e vegetações existentes na África, né? Por quê? Porque a extensão norte a sul da América é muito maior do que a extensão norte-sul da África. Então a gente pode perceber aqui, ó, né, os climas e a vegetação. A gente já viu que cada vegetação ela tem que se adaptar a um determinado clima. Se no caso aqui é clima frio, é clima polar, a vegetação ela tem que se adaptar ao clima, né? Então no caso aqui, ó, nessa região aqui onde o clima é frio, a vegetação que se adapta aí, nesse caso é a vegetação de tundra, a vegetação de altitude, as coníferas, né? São vegetação que se adapta a clima que neva, clima muito frio. Aí existem aqui, ó, vários climas em uma determinada região e também vários tipos de vegetação. Vegetação de altitude que se localiza em áreas mais altas, conforme vai descendo aqui, vai modificando próximo à linha do Equador, né? Claro que vão nessa região aqui o clima é muito mais quente, então aqui na linha do Equador as florestas vão ser florestas tropicais, né? Florestas subtropicais, florestas temperadas, nessa linha aqui, ó, tá? Na linha do Equador. Então a floresta subtropical, nessa região, né, mais ao sul do Brasil aqui. Depois tem lá a floresta equatorial e tropical, que é bem próxima aqui à linha do Equador, né, esse verde mais escurinho, e outros tipos de florestas. Então, o que difere o clima e a vegetação da América e da África é a extensão norte e sul
dos continentes, tá? No caso da África, olha lá, a quantidade de clima, né, de zonas climáticas e a quantidade de vegetação é muito menor do que da América que a gente acabou de ver, né? Nessas áreas amarelas aqui, ó, é a área o quê? É o deserto do Saara, então são áreas desérticas. A região onde existe água e a região onde existem florestas, né, que a gente viu ali em cima, onde existem a junção das bacias hidrográficas, são aqui, ó, onde existem as florestas na África. Existe sim a floresta equatorial, né, porque ó, está próxima à linha do Equador aqui. Existem as florestas subtropicais e temperadas, florestas de savanas, né? A floresta de savana, a extensão territorial dela é muito grande na África. Então, o que predomina na África é a floresta de savana, tá? E outras áreas desérticas aqui, ó, tá? Então, por hoje a gente falou sobre clima e vegetação da América e da Ásia, tá? Aí, é claro que dentro dessas regiões aqui, né, existem domínios, né? O que são domínios? São pequenas áreas onde domina o clima tropical, onde domina áreas mais secas, né? Onde domina determinadas florestas, né? Então, ó, essas pequenas áreas aqui, ó, de cores diferentes, são domínios que nessas pequenas territórios aqui domina determinado tipo de clima, né? Então, no caso aqui, ó, aqui é o domínio do clima da floresta equatorial, né? Aqui, domínio de formações de outro clima, então aí por diante. Então, o que isso quer dizer? Que dentro desses climas, vamos dizer assim, ó, do clima desértico, do clima temperado, tem outros domínios, né? Tem domínios de vários climas, vamos dizer assim, tá? Na próxima aula a gente vai estar vendo a respeito, e esses domínios acontecem tanto a questão dos recursos hídricos, né? Tanto na América quanto na África. Claro que a gente vai perceber que os recursos hídricos existem em muito mais abundância na América do que na África. O que são recursos hídricos? A quantidade de água potável ou de água doce existente no continente, tá? Mas isso a gente vai estar vendo na próxima aula, ok? Até mais!